Olá! Na aula de hoje, daremos continuidade ao estudo de sistemas operacionais de tempo real. Nessa aula, focaremos na sincronização, comunicação e concorrência entre as tarefas. Começarei a aula apresentando os principais conceitos relacionados a tarefas. Em seguida, apresentarei os conceitos de sincronização, comunicação e concorrência intertarefas. Por fim, apresentarei os principais objetos do kernel responsável por prover comunicação e sincronização intertarefas. São eles os semáforos, dividido em três tipos diferentes: filas de mensagens, pipes e event registers. Como vimos na aula passada, as tarefas são os principais componentes dos sistemas operacionais de tempo real. As tarefas nada mais são do que trechos de código sequencial que concorrem pelo processador ou por outros recursos com outras tarefas. Para a gente que está entrando agora nesse mundo de sistemas operacionais de tempo real, mesmo para programadores experientes, a maior dificuldade é como dividir um programa em tarefas. Então, apresentarei aqui algumas dicas para vocês que podem orientá-los no futuro quando for utilizar um sistema operacional de tempo real. Atividades que podem ser executadas em paralelo devem ser implementadas em tarefas diferentes. Por exemplo, a escrita em um display e a leitura em um botão pode ser feito ao mesmo tempo, né? Na verdade, como nós temos só um único processador, nós sabemos que não será exatamente no mesmo tempo, será feita a transição rápida, mas conceitualmente podem ser realizadas ao mesmo tempo. Então, a leitura dos botões e a escrita no display devem ser realizadas em tarefas diferentes. Funções com prioridades diferentes devem ser colocadas em tarefas diferentes. Por exemplo, um controlador PID, ele tem que ser executado periodicamente com um período bem definido, enquanto que uma leitura de um botão não precisa ter uma periodicidade tão bem definida. Então é interessante dar uma maior prioridade para o controle PID, que possui um deadline mais curto, né? Onde atrasos causam erros no controlador. Então, ideal não, é necessário nesse caso colocar o controlador PID em uma tarefa e o controle dos botões em outra tarefa. Funções periódicas com o mesmo período devem ser colocadas em uma tarefa. Eu não posso colocar funções com períodos, não é recomendado colocar funções com períodos diferentes na mesma tarefa. Por exemplo, no nosso projeto, nós temos o controle PID que pode ser implementado a cada 100 milissegundos, a chamada do controlador, e a atualização do display LCD a cada 200 milissegundos. É ideal separar essas duas funcionalidades em duas tarefas, pois possuem períodos diferentes. Cada dispositivo de hardware que acessa, que obtém informações externas, como por exemplo um, um conversor AD, um, um transceiver UART que faz comunicações, cada um desses blocos de hardware deve ser implementado em uma tarefa separada. O motivo disso, como ficará um pouco mais claro na continuidade da aula, é que várias tarefas diferentes podem requerer esse recurso de hardware. Por exemplo, eu posso ter duas tarefas que requerem o uso da UART para receber ou enviar dados, duas tarefas com funções um pouquinho diferentes. Então, o ideal é colocar o UART como uma tarefa separada. Só completando uma informação do slide anterior, a maioria dos SOs de tempo real suportam interrupções, e na maioria deles as interrupções possuem maior prioridade do que as tarefas. Então as interrupções podem ser vistas como tarefas assíncronas de maior prioridade. E geralmente as interrupções são utilizadas para fazer uma leitura, obtenção de dados de um periférico externo, como um conversor AD, uma porta de comunicação, um pino, seja lá o que for. E a ISR, a rotina de tratamento de interrupção, ela deve ser o mais curta possível para não atrasar o sistema e geralmente ela dispara a execução de outras tarefas. Por exemplo, uma interrupção que informa o fim de uma conversão AD, ela pode dar início a uma tarefa de filtragem daquele dado recebido ou de processamento daquele dado. Perfeito? Vamos falar um pouquinho agora das prioridades das tarefas.
Em sistemas mais simples, é relativamente simples definir as prioridades das tarefas, né? É, no nosso sistema, basicamente, o que a gente tem um deadline hard, né? A prioridade alta seria o controlador PID, que deve ser periódico, e tem um período que também deve ser feita a leitura do resultado da conversão do conversor AD. Já a atualização do display, a leitura dos botões, ela é soft real time, né? Se houver algum pequeno atraso, não causará problema, muitas vezes será imperceptível para o usuário. Então essas tarefas podem ter menor prioridade. E como a gente vai ver aqui na aula, utilizar tarefas para implementar esse tipo de sistema tem justamente essa vantagem. Você consegue definir atividades com maior prioridade, onde o deadline vai ser garantido, e tarefas com menor prioridade, como por exemplo, o controle do display ou a leitura de botões, interface com o usuário de modo geral, ela pode algumas vezes sofrer pequenos atrasos, que será gerenciado pelo escalonador de tarefas, e não causará prejuízo para o sistema. Os usuários nem perceberão, né, que houve esse problema. Uma outra tarefa que costuma ter um deadline relativamente curto é a comunicação. Quando a gente recebe dados, por exemplo, pela WART, de um computador, solicitando alguma informação, existe um prazo que esse dado deve ser retornado, que deve ser antes da próxima requisição de informação pelo computador, né? Então, o baud rate, a taxa de envio de, de, de dados do computador para o sistema embarcado, define esse deadline. Eu apresentei para vocês algumas dicas gerais de como organizar as tarefas. Claro que isso requer experiência do desenvolvedor e infelizmente nós não teremos tempo na disciplina de praticarmos isso, né? Então isso é apenas uma introdução, mas já dá para a gente fazer a pergunta: é melhor ter mais ou menos tarefas, mesmo seguindo aquelas dicas, né? Não existe uma forma rígida de como dividir as tarefas. Isso é uma coisa que fica sob responsabilidade do desenvolvedor e a experiência vai ajudar muito ele nisso. Mas tem algumas consequências gerais de utilizar mais ou menos tarefas. As vantagens de se ter mais tarefa é que você consegue um melhor controle de tempo de cada uma das atividades do sistema, pois cada uma está em uma tarefa, cada uma tem uma prioridade diferente, cada uma pode ser disparada com uma periodicidade diferente, e isso dá mais controle. Facilita a leitura do sistema, porque cada coisa, cada atividade fica bem definida em uma tarefa. Por outro lado, atrapalha um pouco, porque se tiver muitas tarefas, fica difícil para o desenvolvedor ver as prioridades e perceber como é que elas podem concorrer pelos recursos e pelo processador, né? Mas, de modo geral, ajuda a leitura e garante um melhor controle de tempo, um controle, uma granularidade menor, digamos assim, né? Mas uma desvantagem de ter mais tarefas, a principal desvantagem é que utiliza mais recursos, tanto de memória quanto de processamento. A troca de contextos e a preempção de uma tarefa e a colocação de outra para ser executada no processador leva um tempo. E se eu tiver muitas tarefas, houver muita trocas de contextos, esse tempo irá prejudicar o desempenho do sistema, né? Então, de modo geral, o tempo gasto pela troca de tarefas e por todo o gerenciamento do SO de tempo real tem que ser bem menor do que o tempo de processamento do sistema para a atividade útil dele, né? E além disso, também exige mais memória RAM, é, a utilização de mais tarefas. Lembrando vocês, uma tarefa pode estar em um desses três estados, que é pronto, executando ou bloqueada. A tarefa está pronta quando ela tem todos os recursos para executar, mas não está executando porque o processador está ocupado por uma outra tarefa de maior prioridade. Running ou executando é a tarefa que está executando naquele momento no processador. E bloqueada é uma tarefa que não está executando, mas ela não pode executar mesmo que houvesse tempo porque está aguardando algum recurso, algum período de tempo, ela foi bloqueada por algum motivo. A gente vai ver aqui na aula de hoje alguns motivos que podem bloquear uma tarefa. Como é a estrutura básica de uma tarefa? Uma tarefa basicamente pode ser organizada de duas formas, como um loop infinito,
ou uma tarefa que executa somente uma vez e é deletada e morre, né? Vamos ver os dois tipos. Nessa figura é apresentado um pseudocódigo de uma endless loop task, né? Quando essa tarefa ela é inicializada, ou seja, ela é colocada para executar pela primeira vez, esse código de inicialização ele é executado. Ele pode, por exemplo, se for uma tarefa para fazer a leitura de um conversor AD, ela pode fazer a configuração do conversor AD. Então, aquela função pode fazer e pode ser feita através de uma chamada. Esse initialization code pode ser uma chamada de uma função para inicializar o conversor AD. Então, você pode pegar aquela biblioteca que vocês fizeram aqui e utilizar ela com SO de tempo real. No caso dessa initialization code, vocês fariam a chamada para a função de inicialização. E o loop forever, como o nome diz, é um loop que fica executando indefinidamente, né? E, por exemplo, pode ser feita aqui a leitura do conversor AD no nosso exemplo e faz alguma chamada para algum objeto do SO que faz com que essa tarefa bloqueie, né? Ela pode, por exemplo, bloquear esperando que um timer do SO chame essa tarefa para ser executada novamente. Um dos recursos de sistemas operacionais de tempo real é a gestão de timers, né? Só que os timers, ao invés de gerar uma interrupção simples, eles geram uma interrupção que chama o kernel do SO, que pode tirar a tarefa de bloqueado e colocar ela para pronto para executar, né? Mas existem outros recursos, por exemplo, uma tarefa pode esperar uma mensagem de outra tarefa, algum dado de outra tarefa para inicializar. Então ela pode ficar aguardando aqui até que chegue dados de outra tarefa. Ela pode esperar simplesmente uma sinalização, um aviso de outra tarefa, sem dados. E enquanto ela não recebe esse aviso, ela fica esperando aí. E quando ela fica esperando, na verdade, ela fica em estado bloqueado. Ela não fica no processador esperando, ela fica em bloqueado. Essa é a principal vantagem do SO de tempo real. Uma outra coisa interessante é que nessa espera, ela pode ser feita por um timer, pode ser feito pela sincronização de outra tarefa que gere algum evento, mas ela pode ser feita por um delay, semelhantes àqueles que nós fizemos na primeira aula. Eu posso botar aqui algum delay do SO, tipo 100 milissegundos, e ela vai esperar 100 milissegundos para ser colocado em estado pronto para ser executado novamente. Só que nesse delay de 100 milissegundos, ela não fica desperdiçando tempo, igual no exemplo que a gente viu no começo do curso. Ela vai ficar bloqueada por 100 milissegundos, e depois disso ela vai ser colocada em estado pronto pelo kernel do SO. Então, já dá para ver aqui um monte de vantagens que o uso de um sistema operacional de tempo real nos proporciona, né? O outro tipo de estrutura de uma tarefa é a run to completion. Ela só vai executar uma única vez e geralmente depois ela é deletada, essa tarefa. Esse tipo de tarefa pode ser, por exemplo, uma tarefa de inicialização do sistema, que nós chamamos ali na main, para inicializar o hardware, ela pode ser uma tarefa de inicialização. E uma vez executada, ela não precisa ser executada novamente. Então a tarefa pode ser criada, pode ser executada e após completar a execução, ser excluída, não há loop infinito nela. Nessa tabela, são apresentadas as principais operações que podem ser realizadas com tarefas. O nome das operações aqui depende do SO tempo real que está usando. Cada SO vai fornecer um nome diferente e pode oferecer operações adicionais e pode também não ter alguma dessas aqui, né? Mas essas são as principais. Uma delas é a criar tarefa, no qual se define um nome para a tarefa, uma função que vai ser chamada quando a tarefa é executada. Então a tarefa em si nada mais é do que uma função, né? Que você vai criar o nome, vai ser gerado um ID, um nome para a função que deve ser chamada que se refere àquela tarefa e uma prioridade, né? Isso é o básico que deve ser utilizado para criar uma tarefa. Para deletar a tarefa, você dá o nome ou o ID da tarefa e pode escolher aquela tarefa. Suspender, quando você pega uma tarefa em execução, é uma chamada para a função suspende em uma tarefa em execução, faz com que a tarefa vá para estado pronto, ela seja suspensa, ela saia do estado executando para pronto. E resume, por outro lado, ela traz uma tarefa de pronto
para executando. Então, suspend e resume, ela faz o escalonamento manual das tarefas, né? Geralmente quem é responsável por fazer isso é o escalonador de tarefas, mas o desenvolvedor pode, em algum momento específico, querer fazer esse controle manualmente utilizando essas funções. Delay, como eu falei para vocês, coloca a tarefa em espera por um tempo definido, né? E depois ela é chamada, é levada para estado pronto novamente. O restart, ele reinicia a tarefa, então numa tarefa de loop infinito com inicialização, o restart vai executar novamente a inicialização da tarefa. E ela é útil especialmente para debugging e para recuperar de erro catastrófico, para desbloquear o sistema, reiniciar o sistema. Get Priority obtém a prioridade da tarefa, lembrando que a maioria dos sistemas operacionais permitem prioridade dinâmica, ou seja, permite que você mude a prioridade da tarefa em tempo de execução. E isso é feito através da chamada da função setPriority, que modifica a prioridade. A função Preemption Lock, ela impede que tarefas de maior prioridade preempte a tarefa atual. E isso é muito útil quando a tarefa está executando uma sessão crítica, uma operação que não pode ser interrompida. Então, mesmo que a tarefa de menor prioridade esteja executando, ela pode executar uma determinada trecho do código que não pode ser interrompido, que deve ser uma operação atômica. Então, ela pode chamar a função preemption lock para impedir que tarefas de maior prioridade preemptem ela. E após executar a sessão crítica, a tarefa pode chamar a função preemption lock para desabilitar essa trava da preempção, né? Sim, o set priority, eu não cheguei a detalhar, mas a gente vai ver aqui mais para frente. É interessante modificar algumas vezes a prioridade das tarefas em tempo de execução para evitar alguns problemas, como por exemplo a inversão de prioridade, que a gente vai ver logo a seguir. Que nada mais é do que em uma determinada situação acaba ocorrendo que uma tarefa de menor prioridade acaba tendo maior prioridade, e isso deve ser evitado. E através da configuração dinâmica de prioridades isso pode ser evitado. E como eu falei para vocês, o Preemption Lock é útil para a execução de regiões de códigos críticas. Então, nessa aula de hoje nós vamos estudar alguns recursos do kernel do SO. Nós vimos aqui na aula anterior um pouquinho das políticas de escalonamento e vimos também sobre as tarefas, que o escalonamento com as tarefas é o principal de SOs de tempo real. Eu falei um pouquinho sobre os timers, né, que são semelhantes aos timers com interrupção em hardware, mas que são gerenciados pelo kernel, certo? Mas que pode levar uma tarefa de bloqueado para pronto. E, como eu falei também, a maioria dos SO suporta interrupções, que na maioria das vezes possuem maior prioridade que as tarefas. E vou explicar para vocês, hoje vou apresentar mecanismos, objetos do kernel que permitem o envio de mensagens, ou seja, envio de dados de uma tarefa para outra. Isso pode ser útil, por exemplo, uma tarefa que faz a leitura de um sensor, enviar o dado para o processamento daquele dado, né? Então ele pode enviar os dados através de filas de mensagem ou através de pipes, como a gente vai ver a seguir. E também vou apresentar alguns objetos para a sincronização das tarefas, que são basicamente os semáforos binários, os semáforos contadores, os semáforos do tipo mutex e events flags, events registers, né, que a gente chama. Então vamos estudar isso aqui. A maioria desses outros serviços aqui não teremos como estudar nesse curso devido ao nosso tempo limitado. Nos sistemas multitarefas, as tarefas concorrem por duas coisas básicas. Primeiro é tempo de processamento, né? E outra coisa que elas concorrem é por recursos de hardware, por exemplo, um periférico, que duas tarefas podem querer acessá-los, né? E dessa forma, mecanismos devem ser criados para sincronizar as tarefas para acessar esses recursos compartilhados de forma segura, para que não haja falha no acesso a esses recursos,
e, e também para que atividades sejam executadas em sequência, numa sequência correta. Vou dar um exemplo aqui de sincronização de atividades e sincronização de recursos. Sincronização de atividades, por exemplo, no nosso sistema, deve ser feita uma conversão analógico-digital para a obtenção do dado do sensor. Em seguida, deve ser chamado o controlador PID para encontrar o valor de potência do aquecedor. Em seguida, deve ser modificado o duty cycle do aquecedor para modificar a sua potência. E essas três atividades devem ser executadas nessa sequência. Então, mecanismos de comunicação entre essas três atividades, que poderiam ser três tarefas diferentes, devem ser providos para que uma tarefa comunique a outra quando é o momento dela executar aquela atividade. Então, esse é o processo de sincronização de atividades. Sincronização de recursos, ela pode acontecer, por exemplo, o caso mais comum é de memória compartilhada. No nosso exemplo aqui, podemos ter uma variável, uma região de memória, que armazena uma string que vai ser exibida no nosso display LCD. E essa variável ela pode ser acessada por duas tarefas. Uma que faz a escrita no display LCD e outra tarefa que atualiza essa variável com os dados dos sensores que a gente tem na placa, né? E imaginem só se está sendo executada uma escrita no display e os dados do sensor é atualizado no meio. E o display começa a misturar uma mensagem anterior com a mensagem nova, né? Então isso deve ser evitado. Então por isso que no caso o recurso aí que é a memória compartilhada, essa variável compartilhada é um recurso compartilhado que deve ser sincronizado de forma que os dados nele sejam sempre válidos, né? Geralmente na memória também é EPROM, você pode fazer leitura e escrita, e de vez em quando várias tarefas podem fazer leituras e escritas, e se uma tarefa começa a fazer uma escrita e outra tarefa tenta fazer uma leitura, uma tarefa de maior prioridade, essa tarefa que está tentando fazer a leitura, ela não pode preemptar essa de menor prioridade, até que a de menor prioridade está fazendo a escrita, finalize a escrita, porque senão vai corromper o dado na memória. Perfeito? Então vamos falar um pouquinho mais sobre sincronização de recursos e definir alguns termos, como seção crítica e exclusão mútua. Vamos voltar para aquele exemplo da memória compartilhada entre duas tarefas, uma que faz uma escrita no display e uma que faz uma leitura de um sensor. Esse exemplo pode até ilustrar bem o nosso projeto, né? Isso poderia acontecer no nosso projeto. Mas vamos para uma definição de seção crítica. Uma seção crítica é a parte do código onde o recurso compartilhado é acessado. No caso aqui, o recurso compartilhado é a memória. Então, por exemplo, na tarefa de leitura do sensor, em algum momento ela faz a escrita na memória. E essa parte onde ela faz a escrita na memória, esse trecho de código, é uma seção crítica, porque está acessando um recurso compartilhado. E para que não aconteça problemas no compartilhamento desse recurso, deve ser garantida a exclusão mútua. Ou seja, deve ter um algoritmo, algum sistema de controle, né, que garanta que quando a sensor task está acessando a memória, a display task não pode interromper esse acesso enquanto a sensor task não terminar a sua atividade. Esse slide ele resume isso que eu falei anteriormente, né? Que a seção crítica da task sense é a parte que ela escreve na memória, e a seção crítica da tarefa display é a parte em que ela lê os dados da memória e deve haver um controle aí para que haja a exclusão mútua do acesso a essa seção crítica, ou seja, as duas tarefas não podem ter acesso a essa seção crítica ao mesmo tempo. Então, algum mecanismo deve ser fornecido para impedir isso, e nós veremos aqui que os principais mecanismos para impedir isso são semáforos. Um semáforo é um objeto do kernel que pode ser adquirido por uma ou mais tarefas e ele é utilizado especialmente para controlar acesso à região crítica e também para sincronizar as tarefas. Essa é a definição formal, mas para entender melhor como o semáforo funciona, vamos imaginar ele como sendo uma chave que garante acesso a algum recurso. Vamos imaginar, por exemplo, um posto de gasolina na estrada, que nós temos um recurso que é um banheiro, um único banheiro,
que é compartilhado entre os usuários do posto, né? Mas, obviamente, a cada instante de tempo, somente um usuário, no caso o usuário é a tarefa, né? Deve ter acesso àquele recurso que é o banheiro. Então, o usuário, ou seja, a tarefa que quer acessar o recurso, o que ele deve fazer? Ele deve procurar o frentista, que, que tem a chave do banheiro, e deve solicitar a chave. Então, aí o frentista com a chave, ele é o semáforo. Na verdade, o token semáforo é a chave e o frentista é a implementação do controle do semáforo, né? Então, quando a tarefa quer utilizar aquele recurso compartilhado, ela deve obter o semáforo, adquirir o semáforo, aquele token, para ter acesso ao recurso, no caso o banheiro, e quando finalizar a utilização daquele recurso, ela deve devolver o token ao gerenciador do recurso, ao semáforo. Então você devolve o token semáforo. Então, se um usuário está usando o banheiro e chega um outro usuário e solicita o banheiro, ele vai conversar com o frentista, vai pedir a chave, ou seja, o token semáforo, e esse token não vai ser liberado porque ele está sendo utilizado por outra tarefa. Dessa forma, garante-se a exclusão mútua àquele recurso. Nessa figura é ilustrado os principais componentes do semáforo. Nós temos uma lista de tarefas que estão tentando adquirir aquele recurso, no caso o semáforo, certo? No caso aqui seriam os usuários do banheiro, né? Se tiver somente um usuário querendo acessar o banheiro está disponível, ele vai acessar a chave do banheiro e vai utilizar o banheiro. Mas pode haver uma fila de tarefas querendo acessar aquele recurso. Essa bandeirinha aqui é o semáforo, é o frentista, digamos assim, e o velho aqui é o número de chaves que ele pode ter. Se houver só um banheiro, vai ser um semáforo binário, onde o valor pode ser 1 ou 0, onde 1 é que tem uma chave disponível e 0 que não tem nenhuma chave disponível. E se for um semáforo contador, ele pode ter um número n qualquer, número inteiro qualquer, onde o número inteiro simboliza o número de recursos disponíveis, né? Então, já foi falado um pouquinho aqui, mas os dois tipos básicos de semáforo, então, são o semáforo binário e o semáforo contador. E depois veremos um tipo especial de semáforo, que é o mutex. Um semáforo binário, ele pode assumir dois valores, 1 e 0, onde 0 é indisponível e o 1 é disponível, né? Então, quando o semáforo possui o valor 1, uma tarefa pode adquirir aquele semáforo. No momento que a tarefa adquirir aquele semáforo, o semáforo fica com o gerenciador de semáforo fica com o valor 0. E quando a tarefa termina de utilizar o recurso, ela devolve o semáforo e ele volta a ter valor 1. Já um semáforo contador, diferentemente do semáforo binário, ele pode entregar o token semáforo mais do que uma vez, dependendo do número do contador desse semáforo, que é definido no instante que esse semáforo é criado. Então, por exemplo, se o semáforo é criado com o contador inicialmente em 2, tem duas instâncias do recurso disponível. A partir do momento que uma tarefa adquire o semáforo pela primeira vez, esse número é decrementado para 1, e a partir do momento que uma outra tarefa adquire o outro token semáforo, esse contador é decrementado para 0, e se uma terceira tarefa tentar adquirir novamente o semáforo, ela vai ser bloqueada, ela não vai conseguir adquirir o semáforo, ela vai ter que ficar esperando, né? Até que uma das duas outras tarefas devolva o semáforo. Uma característica importante dos semáforos binário e contador que eu não expliquei é que o token pode ser devolvido por uma tarefa diferente da que pegou o token. Isso parece um pouco estranho, mas é assim que funciona. Não se aplica muito para o caso do exemplo do banheiro, né? Porque quem tem que devolver o token é a tarefa que pegou. Mas no caso dos semáforos, tanto o binário quanto o contador, uma tarefa A pode adquirir o semáforo e pode ser a tarefa A que pode devolver o semáforo, ou pode ser a tarefa B, uma segunda tarefa, que pode devolver o semáforo. Ou seja, o semáforo não pertence a nenhuma tarefa, ele é um recurso global, digamos assim. Todas as tarefas podem devolvê-lo, né? E podem adquiri-los. Já o mutex
é um tipo especial de semáforo que tem como uma das principais características a posse. Então, quando uma tarefa adquire um mutex, na verdade, quando ele trava o mutex, né? Ela adquire o mutex, só aquela tarefa que adquiriu o mutex que pode devolver o mutex, não pode ser devolvido por outra tarefa. Então, o mutex, ele se parece mais com a questão do exemplo que eu dei, da chave que dá acesso ao banheiro do posto, né? Só quem pode devolver é a tarefa que adquiriu o token, né? No caso, a chave. E ela também permite acesso recursivo, ou seja, o mutex permite que o token seja adquirido múltiplas vezes, mas somente pela tarefa que, que adquiriu ele pela primeira vez, certo? É diferente de um token contador, que várias tarefas podem adquirir o token, o semáforo contador no caso, né? Várias tarefas podem adquirir o semáforo até que o contador zere. No caso do mutex, ele pode ser recursivo, mas permitir somente que a tarefa que adquiriu o semáforo pela primeira vez possa adquirir novamente o semáforo e, no caso, se ele tiver que liberar, vai ter que liberar o semáforo a mesma quantidade de vezes que adquiriu para poder liberar o semáforo. Isso pode ser útil em algumas aplicações. Uma outra característica dos mutex, diferente dos semáforos, é que ele garante exclusão com segurança de uma tarefa. Isso está ligado à posse. É o seguinte, se uma tarefa adquirir o semáforo, ela não pode ser excluída, a não ser que ela devolva o semáforo. No caso, o mutex, né? Desculpa. Isso é a garantia de exclusão segura. Uma tarefa que detém o mutex não pode ser excluída. E, enfim, e pode possuir outros protocolos que auxiliam essa questão da exclusão mútua. Ele acaba sendo um recurso melhor, de modo geral, do que os semáforos quando se deseja garantir exclusão mútua. Esse é a principal funcionalidade dos mutex. Mas nada mais é do que um semáforo com recursos especiais. Nesse slide eu resumo de forma textual o que eu falei para vocês no slide anterior, né? A respeito da questão de posse do semáforo, da recursividade e da garantia de exclusão segura de uma tarefa. Nesse slide são apresentadas as operações, as principais operações que podem ser realizadas com semáforos. Uma das operações é a criação do semáforo, que de acordo com o tipo de semáforo, a operação create deve especificar parâmetros diferentes. No caso do semáforo binário, na criação deve ser definido o estado inicial, 1 ou 0, e a ordem da fila de espera. Lembrando lá, o semáforo possui uma lista de espera, onde as tarefas que desejam adquirir o semáforo ficam aguardando até que o semáforo fique disponível. E essa ordem dessa fila pode ser first in, first out, né? O FIFO. O primeiro que entra na fila é o primeiro que vai ter acesso. Ou pode ser por ordem de prioridade das tarefas. Então, as tarefas com maior prioridade vão para o começo da fila, né? Algumas implementações permitem também LIFO, acesso LIFO, né? O último a entrar, a requerer o recurso é o que vai ter acesso primeiro. Mas, de modo geral, utiliza-se FIFO ou por prioridade, né? No caso do semáforo contador, deve ser definido o estado inicial do contador, que é o número máximo de recursos que ele deve ter, e no caso um número inteiro, né? E a ordem da fila de espera, que também pode ser geralmente ou FIFO ou por prioridade. No caso de um mutex, deve ser definido também a ordem da fila de espera e pode ser habilitado os recursos adicionais do mutex, como exclusão com segurança da tarefa, recursividade e alguns protocolos para evitar inversão de prioridade, que eu explicarei logo a seguir com exemplo o que é a inversão de prioridade. A operação delete simplesmente exclui o semáforo.
a operação acquire realizada por uma tarefa, ela tenta adquirir o semáforo, então geralmente essa função aqui, essa operação, ela é executada antes da função entrar na região crítica, né? E quando uma tarefa tenta adquirir um semáforo, ela pode tentar adquirir de três formas. Ela pode adquirir e ficar bloqueada por um tempo indefinido até que aquele semáforo esteja disponível. Ela pode ficar bloqueada e ser desbloqueada automaticamente após um timeout, mesmo que o semáforo não fique disponível. O timeout, se ele acontecer primeiro, a tarefa vai ser levada para estado pronto. Ou também pode ser feita uma aquisição, uma tentativa de aquisição do semáforo sem espera. No caso, se ele conseguir adquirir, beleza. Se ele não conseguir, ele continua executando. Claro, vai ter um retorno da função acquire para dizer se a aquisição foi com sucesso ou não, mas ele não espera. Mesmo que o semáforo não esteja disponível, ele vai tomar alguma atitude. Isso é muito comum quando se tenta adquirir um semáforo em uma rotina de interrupção. Não é, não é, na grande maioria das vezes, não é interessante fazer que a rotina de interrupção demore muito tempo. Então é importante que não fique preso, não fique bloqueada ali a rotina de interrupção, que pode impedir a operação de outras coisas do SO, atrasar o SO, enfim. Muitas vezes nas rotinas de interrupção, em alguns SOs, nem são permitidas funções que bloqueiem a rotina. O release, a função release libera, devolve o semáforo adquirido, e a operação flush desbloqueia todas as tarefas na lista de espera no semáforo. Isso é bastante interessante. Isso é utilizado para sincronizar quando uma tarefa quer liberar várias tarefas de uma vez. Então pode haver várias tarefas na lista de espera do semáforo, e a operação de flush faz com que todas as tarefas que estavam bloqueadas na fila de espera saiam da fila de espera e fiquem em estado pronto, ou vá executar, né, se tiver maior prioridade, de uma vez só. Nesse slide é ilustrado o exemplo mais comum de utilização de semáforo, onde se tem uma tarefa T-Wait Task, que tem maior prioridade do que a tarefa T-Signal Task, e T-Wait Task começa executando, o semáforo começa indisponível, né? Em algum momento a T-Wait Task vai tentar adquirir o semáforo, não vai conseguir, vai ser bloqueada, então vai permitir que a T-Signal Task que tem menor prioridade execute, e após T-Signal Task executar, ela pode devolver o semáforo, permitindo que T-Wait Task execute. Então dessa forma garante-se que a T-Wait Task só vai ser executada após a T-Signal Task. Então dessa forma aí garante um sincronismo de atividade. É uma variação mostrado no slide anterior é o Credit Tracking Synchronization, que no lugar de um semáforo binário é utilizado um semáforo contador. Nesse caso, T-Wait Task tem menor prioridade, diferentemente do caso anterior. Ela tenta executar primeiro, não consegue, é bloqueada. E a T-Signal Task, ela vai ter que liberar o contador, que vai ter um número máximo, pode ser, por exemplo, chegue a 10, né, esse semáforo contador, e é como se T-Signal Task fosse uma produtora de informação e a T-Wait Task fosse uma consumidora. E a T-Signal Task, que produz a informação, ela pode produzir mais de uma informação antes da T-Wait Task processar. Então isso é muito útil quando as tarefas T-Wait Task e T-Signal Task, no qual T produz informação, T-Signal Task produz informação e T-Wait Task consome a informação, executam com taxas variantes. De vez em quando T-Signal Task é mais rápido, executa mais rápido, de vez em quando T-Wait Task, e isso garante que, desde que você tenha um buffer, por exemplo, para armazenar o que a T-Signal Task produz, ela pode armazenar essa informação no buffer para que a T-Wait Task consuma no futuro. Um outro exemplo é Multiple Task Wait and Signal Synchronization. Nesse caso aqui, é utilizar aquela operação flush que eu falei para vocês para desbloquear várias tarefas
de uma vez. Então, eu tenho aqui 3 tarefas que o wait task 1, 2, 3, que tem maior prioridade, executam primeiro, mas em algum momento eu vou tentar acessar o semáforo que vai estar bloqueado, não vai estar disponível, e em algum momento, quando essas 3 tarefas bloquearem, a T-Signal Task vai poder executar, e quando ela terminar a execução, ela pode dar um flush e liberar o semáforo para todas as tarefas, 1, 2 e 3. Nesse caso, também é mostrado um exemplo muito clássico da utilização de semáforos, que é para acesso a um recurso compartilhado. No caso, eu tenho um recurso compartilhado aqui, cujo 2 tarefas com a mesma prioridade desejam acessar. E para elas acessarem, elas vão ter que adquirir o semáforo binário, que inicialmente está disponível, porque nenhuma tarefa detém um semáforo. Como eu falei para vocês, um problema dessa implementação com semáforo é que qualquer tarefa pode liberar o semáforo. Então, a tarefa 1 pode adquirir o semáforo e acidentalmente a tarefa 2 pode liberar o semáforo sem que a tarefa 1 tenha terminado a execução. Então isso aí pode causar bastante problema. Por isso que nesse caso recomenda-se a utilização de mutex, né? que ele garante a propriedade do semáforo. Então somente, no caso do semáforo mutex, então somente a tarefa que adquiriu o semáforo mutex pode liberá-lo. Então nesse tipo de uso é recomendável a utilização de mutex ao invés de semáforos binários. Nesse exemplo de recurso compartilhado, é um exemplo similar ao anterior, mas eu posso ter mais de uma instância do recurso compartilhado. Por exemplo, eu posso estar compartilhando a comunicação UART, mas o meu sistema embarcado pode ter 2 portas UARTs, né? Então, 2 tarefas podem usar cada porta UART ao mesmo tempo. No caso, são 2 recursos equivalentes, certo? E nesse caso, devem ser utilizados counting semáforos para indicar cujo número do contador seja igual ao número de recursos disponíveis, né? Inicialmente, o semáforo, nesse caso, vai ser inicializado com 2, e assim que a primeira tarefa adquirir o semáforo, ele vai ser decrementado para 1. Assim que a segunda tarefa adquirir o semáforo, ele vai ser decrementado para 0. Se a terceira tarefa tentar acessar, não vai conseguir. Essa abordagem tem o mesmo problema da anterior, usando semáforos, que qualquer tarefa pode liberar o semáforo. Aqui, simplesmente usar o mutex não resolve, porque o mutex, ele apesar de permitir em alguns casos recursividade, mas ele é como se fosse um semáforo binário, né? Só pode ser adquirido por uma tarefa. Então, o que pode ser feito para resolver isso é utilizar um mutex para cada um dos recursos compartilhados. Então, a tarefa tenta acessar o mutex que controla o recurso compartilhado 1 e não consegue, ela pode tentar acessar um outro mutex que controla o recurso compartilhado equivalente 2, né? E é uma outra solução, seria a utilização de mutex. Vamos falar agora de um dos principais problemas que podem ocorrer em sistemas multitarefas que utilizam SOs de tempo real, que é a inversão de prioridade. Em palavras, a inversão de prioridade ocorre quando uma tarefa de prioridade mais alta é bloqueada e aguarda que o recurso seja utilizado para uma tarefa de prioridade mais baixa, que está executando aquele recurso numa região crítica. Mas essa tarefa de prioridade mais baixa pode ser preemptada por uma tarefa de prioridade média. Confuso, né? Vamos olhar aqui em exemplos aqui para a gente entender melhor uma figura. Considerem aqui 4 tarefas, tal 1, tal 2, tal 3 e tal 4, onde tal 1 tem máxima prioridade 4, tal 2 tem prioridade 3, tal 3 tem prioridade 2 e tal 4 tem prioridade 1. E considerem aqui 2 recursos compartilhados, duas seções críticas, né? A laranja, que é um recurso S1, e o verde aqui, que é um recurso S2, que é um recurso que está na região crítica que só pode ser acessado por uma tarefa, né? Então, observem aqui que a tarefa 4 inicia executando e no momento 13 ela adquire esse recurso aqui da seção crítica, que não pode ser dividido com outra tarefa, né? Então ela adquiriu o recurso aqui controlado por um mutex, por exemplo, e começou a executar a seção crítica. Em um momento ela foi preemptada pela tarefa, no caso a 2 e 3 ficaram prontas para executar, né, a tarefa 2 e 3, e como a 3 tem maior prioridade, ela começou a executar e no momento aqui 15, ela
solicitou acesso a uma sessão crítica, a um recurso. Como não está sendo utilizado, ela teve acesso a esse recurso e começou a executar. E num outro momento, aqui no momento 16, a tarefa T1, de máxima prioridade, ficou pronta. Então ela preemptou a tarefa tal 2 e começou a executar. Mas olha o que acontece aqui no momento 17. Nesse momento 17, a tarefa tal 1 tentou acessar o recurso compartilhado S1, mas S1 ele estava travado aqui pela tarefa 4, a de menor prioridade, porque ela foi preemptada aqui, ó, nesse momento, e não liberou aquele mutex, aquele recurso. Então, nesse momento 17, a tarefa de maior prioridade, a T4, a T1 no caso, desculpa, que tem prioridade 4, ela é bloqueada. Então, a tarefa T2 termina a execução, libera o recurso S2 e termina a execução de outro código que não esteja na região crítica. Por fim, a tarefa tal 3 é executada e só então a tarefa tal 4, que é de menor prioridade, obviamente, termina de utilizar o recurso compartilhado e só no instante 23 que ela finaliza a utilização daquele recurso compartilhado e libera aquele recurso, que nesse momento que ela libera esse recurso aqui, a tarefa T1, que tinha prioridade máxima, que estava bloqueada porque estava requerendo recurso que estava sendo ocupado pela tarefa de menor prioridade, só nesse momento a tarefa com maior prioridade pode executar e terminar de usar o recurso. Né? Então vejam só, por que a inversão de prioridade? É porque a tarefa 4, que teve menor prioridade, ela pôde continuar utilizando o recurso, né? E na verdade, antes dela poder utilizar o recurso, as tarefas T2 e T3, que tinham menor prioridade que a T1, elas acabaram tendo mais prioridade, acabaram sendo executadas primeiro. Porque idealmente o que deveria ser feito aqui? Quando, nesse instante aqui 17, quando a tarefa T1 tentou acessar o recurso compartilhado S1, que estava travado, ao invés da tarefa 2 ser executada, o que deveria acontecer é que a tarefa 4 deveria ser executada nesse instante aqui. E ela poderia ter acabado aqui ó, no instante 20 de usar o recurso, e aí nesse instante 20, a tarefa 4 poderia já ter tido acesso ao recurso. Então esse tempo todinho aqui do 20 ao 23, essas 3 unidades de tempo aqui, foram desperdiçados porque foram realizadas atividades e tarefas com menor prioridade, que foi a tarefa 2 e a tarefa 3. Então, é isso aqui que eu ilustrei nessa figura. Espero que tenha ficado claro para vocês. Um exemplo real de problema devido à inversão de prioridade ocorreu com a sonda Mars Pathfinder, no qual a sonda teve problema, chegou a travar devido à inversão de prioridade. Essa sonda tinha 3 tarefas. Uma tarefa é a gerência da área de transferência, que era uma tarefa de maior prioridade, e havia uma tarefa com prioridade mais baixa, que era a coleta de dados meteorológicos, aqui, e uma tarefa com prioridade média, que seria a comunicação com a Terra, que poderia ser tanto a T2 quanto a T3 aqui. E aconteceu que acabou que a tarefa de comunicação com a Terra, que é média, acabou tendo mais prioridade do que a tarefa alta, houve a inversão de prioridade, porque a tarefa de menor prioridade ela estava com o recurso compartilhado, tinha adquirido esse recurso, e ela teria que liberar para que a tarefa de maior prioridade pudesse executar. Mas aí, nesse caso, quando ocorreu a inversão, ela só poderia executar quando a de média executasse. E como a de média, a prioridade era uma tarefa longa, levava um longo tempo para ser executada, né? Então ela levou um grande tempo aqui, ó, para ser executada, para permitir que a tarefa de menor prioridade liberasse o recurso. E isso causou um problema maior ainda, porque o watchdog do sistema reiniciava caso a tarefa de maior prioridade demorasse muito. Então, como esse tempo aqui da tarefa de média prioridade, esse tempo aqui que ela retinha era muito longo, fazia com que o watchdog da tarefa de maior prioridade reiniciasse o sistema. E aí, como é que a gente poderia fazer para evitar esse problema de inversão de prioridade?
Uma das formas mais simples é implementar o protocolo de teto de prioridade, né? Que basicamente é o seguinte: quando uma tarefa adquire um recurso compartilhado, ela automaticamente muda a sua prioridade para a prioridade mais alta dentre as tarefas que podem solicitar aquele recurso. Então, no caso, se tivesse sido utilizado naquele exemplo anterior, a tarefa tal 1, no momento que ela adquire o recurso compartilhado na seção crítica, a prioridade dela seria elevada à prioridade da máxima das tarefas que podem requerer o recurso, no caso a tarefa 4, que é a prioridade máxima. Então, no caso, a tarefa 1 teria prioridade máxima e ela não seria nem preemptada pelas tarefas 2 e 3, né? Essa é uma forma mais simples. O outro protocolo que garante que não ocorra inversão de prioridade é o protocolo de herança de prioridade. Ele é similar ao protocolo anterior, mas a tarefa de menor prioridade que adquire o recurso que pode causar inversão de prioridade, ela só recebe a prioridade máxima quando a tarefa de maior prioridade tenta acessar o recurso, não quando a tarefa de menor prioridade acessou o recurso. Deixa eu mostrar na figura aqui que fica melhor. Então nós tínhamos a tarefa 4, que era de menor prioridade, e ela adquiriu o recurso S1 que estava disponível, né? Ela permanece nesse momento com prioridade 1, com prioridade baixa, certo? Já se fosse o protocolo de teto de prioridade, nesse momento aqui, ó, 13, que a tarefa 4 adquiriu o recurso, nesse momento ela já teria mudado a prioridade dela para a prioridade 4, né? E no caso, a tarefa 3 nem teria conseguido preemptar ela. Ela teria sido executada até o final aqui, ao tempo 17. Mas beleza, vamos voltar para o herança de prioridade. Na herança de prioridade, ele permanece com prioridade 1 até que uma tarefa de maior prioridade tente acessar o recurso. Então, ela permanece com prioridade 1, a tarefa 3, a tarefa 2, que tem prioridade 3, preempta aqui no instante 14 e vai ter acesso ao processador. A tarefa 1 vai preemptar, por sua vez, vai ter acesso ao processador aqui. Só que no instante 17, quando a tarefa 1, que tem maior prioridade, ela tenta acessar o recurso compartilhado e não consegue, e nesse momento poderia haver a inversão de prioridade, o protocolo de herança de prioridade faz com que, nesse momento, a tarefa 4 adquira a prioridade daquela tarefa que está tentando acessar o recurso. Então, ela adquire a prioridade 4. E aí ela pode finalizar, e depois a tarefa de maior prioridade pode finalizar, dando sequência às outras, à execução das outras atividades, né? Então, essas são as diferenças dos protocolos de teto de prioridade e herança de prioridade. A principal diferença é que no teto de prioridade, a partir do momento que a tarefa adquire o recurso que compartilhado, ela já fica com a prioridade máxima de qualquer outra tarefa que possa adquirir. E já na herança de prioridade, ela só vai adquirir a prioridade uma prioridade maior, quando a tarefa com a prioridade maior tentar acessar aquele recurso e não for permitido. Um outro exemplo de problema que pode acontecer em sistemas multitarefas é o deadlock. E o deadlock é uma situação no qual duas ou mais tarefas são bloqueadas permanentemente, devido a requisitos de recursos que nunca podem ser satisfeitos. No caso mais simples do deadlock, com duas tarefas, eles estão ilustrados aqui. Tem uma tarefa 1, que detém o acesso a um recurso compartilhado com a impressora, e nesse momento ela tenta, mantendo o acesso à impressora, ela tenta também acessar o scanner, mas ela não consegue acessar o scanner, porque o scanner está sendo utilizado pela tarefa 2. E a tarefa 2 que está utilizando o scanner, ela tenta obter a impressora também, sem liberar o scanner. Mas ela não vai conseguir acessar a impressora, porque a tarefa 1 está usando. Então, a tarefa 1 vai ficar esperando o scanner indefinidamente, e a tarefa 2 vai ficar esperando a impressora indefinidamente, e nenhuma nunca vai ter acesso. O que poderia resolver aqui? Ou a tarefa 1 liberar a impressora, ou a tarefa 2 liberar o scanner. Se isso acontecesse, seria evitado o deadlock. Então, os timeouts, eles podem ser utilizados muitas vezes para, se ocorrer um deadlock, o recurso que está que foi adquirido por uma tarefa seja liberado
para que evite esse impasse, esse deadlock. Aqui é um exemplo mais simples de deadlock com duas tarefas, mas isso pode acontecer com mais de duas tarefas. Voltando para o protocolo de herança de prioridade, que eu expliquei anteriormente, uma das limitações desse protocolo é que ele pode causar deadlocks. Vamos ver como isso acontece. Imagine que tenhamos dois recursos compartilhados, o S1, que é o laranja, e o S2, que é o recurso aqui verde, né? A tarefa A de menor prioridade, ela adquire o recurso S1, ela é preemptada para a tarefa B que tem maior prioridade, que nesse momento aqui 17 adquire o recurso S2, até aqui tudo bem. Só que nesse momento aqui 18, a tarefa B, que é de maior prioridade, que detém o recurso S2, que é o verde, ela tenta ter acesso ao recurso S1, mas ela não vai conseguir porque o recurso S1 está sob posse da tarefa A. Então, nesse momento aqui acontece a inversão de prioridade, no qual a tarefa A ganha a prioridade da tarefa B, né, que tem maior prioridade, então aqui vai ter prioridade 2, e ela pode executar. Só que nesse instante 20 aqui, a tarefa A, que herdou a prioridade da tarefa B, ela tenta acessar o recurso S2, que é o verdinho, mas sem liberar o S1, né? Só que ela não vai conseguir, porque o recurso verdezinho está sendo utilizado pela tarefa B. E, por sua vez, a tarefa B não vai conseguir executar, porque o recurso laranja está sendo utilizado pela tarefa A. E aí é gerado um deadlock, um exemplo de deadlock. Vamos falar agora de um objeto do kernel muito importante, que são as filas de mensagem, que além da sincronização, permite a transmissão de dados entre as tarefas. Os semáforos, eles permitem sincronismo, mas não permitem um mecanismo para transmitir dados, que por sua vez as filas de mensagens permitem. Então, por exemplo, se for para aqueles exemplos que eu dei de que uma tarefa faz a leitura de um sensor de temperatura e outra tarefa processa. Esse dado da temperatura poderia ser enviado para uma fila de mensagens para outra tarefa processar, né? Nessa figura é ilustrado os principais componentes de uma fila de mensagem. Olha só, a fila de mensagem ela tem um comprimento que é a quantidade de mensagens que essa fila de mensagens pode suportar. No caso aqui ela pode suportar 4 mensagens, né? Ela possui uma outra característica que é o tamanho da mensagem, a quantidade de bytes de cada uma das mensagens. Então no caso essa fila aqui ela suporta 4 mensagens desse tamanho aqui, né, que está mostrado na vertical. E há duas filas. Uma fila que para escrita na fila de mensagem e uma fila de tarefa para leitura de mensagens na fila de mensagens, né? Então, basicamente, como é que funciona a fila de mensagens? Tarefas vão escrevendo da fila de mensagem até que a fila fique cheia. Se a fila ficar cheia e uma tarefa tentar escrever, ela não vai conseguir escrever, vai ficar aguardando aqui nessa lista aqui de espera para escrever, né? Então tarefas vão se acumulando aqui, aguardando que alguma tarefa leia uma mensagem na fila de mensagem para que libere um espaço nela para que possa ser escrita. Lembrando que essa espera aqui, quando uma tarefa tenta escrever então na fila de mensagem, ela pode escrever e esperar indefinidamente até que a fila de mensagem fique disponível. Ela pode esperar por um timeout ou pode tentar escrever e se a fila de mensagem estiver cheia, desistir de escrever. Tem as três opções. E de forma similar, tem uma outra lista aqui de tarefas que estão tentando ler a lista de mensagens, né, as filas de mensagens. No caso, se a fila de mensagem estiver vazia e uma tarefa tentar ler, ela vai ficar aguardando que apareça alguma mensagem na lista de mensagem, na fila de mensagem, para que ela consiga fazer a leitura daquela mensagem. Então, enfim, há duas filas de espera, uma para escrever e uma para ler. A tarefa espera na fila de escrita quando a fila de mensagem está cheia. A tarefa espera na fila de leitura quando a fila de mensagem está vazia. E aqui tem uma máquina de estados, né, que indica os estados de uma fila de mensagens, que ela pode estar vazia, pode estar completamente cheia, ou pode ter alguns elementos ocupados,
e dependendo da operação de envio de mensagem ou de leitura de mensagem, vai incrementando ou decrementando o número de mensagens na fila de mensagem, lembrando que a fila, quando ela é criada, ela tem um número máximo de mensagens que pode suportar. Nessa tarefa são apresentadas as principais operações que podem ser realizadas com filas de mensagens. São elas: a criação da fila de mensagem, no qual são definidos o tamanho da fila de mensagem, ou seja, quantas mensagens a fila suporta, o tamanho de cada uma das mensagens e também qual é a forma de organização da lista de espera para escrita na fila de mensagem, que pode ser FIFO, né? Então, quem tentou escrever primeiro na fila de mensagem vai ter prioridade para escrever assim que houver oportunidade. A LIFO é o contrário, quem tentou escrever por último vai ser quem vai ter prioridade para escrever na fila de mensagens, ou baseado na prioridade da tarefa. No caso, as tarefas com maior prioridade que tentaram escrever na fila de mensagem que estava cheia vão ter prioridade para escrever assim que houver uma mensagem lá. De modo geral, na maioria das implementações, já a leitura da fila de mensagem, a outra lista de espera, costuma ser FIFO e geralmente não permite configuração. A operação de delete, que exclui a fila de mensagem. A operação send, que permite a escrita de uma mensagem na fila de mensagem, né? Lembrando que você pode ser configurado para a operação de escrita na mensagem quando não houver espaço para acontecer, ou de a tarefa esperar indefinidamente, ou ela esperar até um timeout para ver se consegue escrever, ou desistir de escrever, não esperar nada. E o mesmo é válido para a operação receive, que faz a leitura, né? A leitura, quando não há mensagem, ela pode esperar indefinidamente, pode esperar por um timeout ou pode não esperar. E também existe a operação broadcast, que permite o envio de mensagens para várias tarefas simultaneamente. Isso será mostrado em um exemplo a seguir. Nesse slide é apresentado um exemplo clássico da utilização de filas de mensagens, que é o envio de mensagem em uma direção só, sem confirmação, né? É muito utilizado, por exemplo, quando você tem uma tarefa que produz dados e uma tarefa que consome os dados. Por exemplo, a tarefa que produz dados pode ser uma leitura do sensor, pode ser um recebimento de dados via protocolo de comunicação, e a tarefa que consome dados pode ser uma tarefa que processe o dado do sensor, que processe o dado que chegou pelo protocolo de comunicação, né? Então, a fila de mensagem aqui, além de permitir a transmissão de dados da tarefa geradora de informação para a tarefa consumidora, ela permite um sincronismo, né? Pois a tarefa que consome o dado, ela só vai conseguir ser executada quando houver pelo menos uma mensagem disponível na fila de mensagem. Neste exemplo, é ilustrado também a transmissão de dados de forma unidirecional, nesse sentido, onde uma tarefa gera informação e a outra consome. Porém, nesse exemplo aqui, há uma confirmação de quem consome a mensagem, de que recebeu a mensagem corretamente. Então, é utilizado um semáforo binário para indicar que a tarefa foi recebida corretamente. Então, há uma confirmação. E no caso, se não for recebida corretamente, a tarefa que envia a mensagem pode reenviar, né? Nesse caso, a fila de mensagens possui tamanho unitário, né? Então, veja como é que funciona. A tarefa que gera a mensagem, ela imediatamente antes de escrever a mensagem, ela adquire o semáforo binário que vai estar livre. E nesse momento aqui, ela vai escrever a mensagem, logo em seguida ela escreve a mensagem na fila de mensagem. Quando a tarefa que consome a mensagem consegue fazer a leitura da mensagem, ela automaticamente libera o semáforo binário, certo? E nesse instante,
Dessa forma, quando a tarefa que gera mensagem tentar escrever uma nova mensagem, o semáforo vai estar liberado e ela vai conseguir. Se nesse instante que ela for gerar nova mensagem, o semáforo não estiver liberado, ela vai perceber que a outra tarefa ainda não consumiu a mensagem. Então ela pode esperar até a outra mensagem, até a tarefa consumir a mensagem, ou pode fazer um reenvio, caso necessário. Um outro exemplo da utilização de filas de mensagem é para comunicações bidirecionais, e que são muito úteis quando se utiliza o paradigma de cliente-servidor, né? Onde um cliente faz uma requisição de alguma coisa por uma fila de mensagem e o servidor responde por outra fila de mensagem. Sendo que o cliente pode fazer várias requisições, as requisições podem ficar empilhadas, né? Podem ficar armazenadas, e os retornos também podem ficar empilhados. Por fim, é ilustrado um exemplo de comunicação broadcast que é permitida em algumas filas de mensagens, mas não em todas, no qual uma tarefa pode enviar uma mensagem para uma fila de mensagem que pode ser lida por várias tarefas ao mesmo tempo. Um outro exemplo de objeto do kernel útil para transmissão de dados e para sincronização são os pipes. Os pipes têm função similar à das filas de mensagem, porém são mais simples. A principal diferença entre os pipes e as filas de mensagens é que os pipes transmitem dados não estruturados, ou seja, transmite bytes ou palavras, no caso, conjuntos de bytes. Tipo, na nossa arquitetura, que é de 32 bits, é comum que seja o pipe suporte o tamanho da palavra da arquitetura, que são 32 bits, ou um byte só, né? Enquanto na fila de mensagens são enviadas mensagens com tamanhos definidos, né? Mensagens estruturadas, pode ser até uma estrutura de dados, por exemplo. Uma coisa importante, tanto nos pipes quanto nas filas de mensagem, mas especialmente no pipe faz mais sentido, ao invés de se enviar o dado, pode ser enviado um ponteiro para o dado, né? E, por sinal, isso acaba sendo, de modo geral, mais eficiente, porque quando você escreve um dado num pipe ou numa fila de mensagem, você tem que há uma cópia daquele dado da memória da tarefa para a fila de mensagem ou para o pipe. E depois, quando há a leitura, há uma outra cópia, há duas operações aí de escrita e leitura, né? Enquanto quando você envia o ponteiro, não há esse tempo gasto para copiar as mensagens, né? Então, uma dica bastante importante é quando utilizar pipes ou filas de mensagem, enviar o ponteiro ao invés de enviar a mensagem, se isso for possível, né? Mas os pipes, a principal diferença é isso, ele permite um string de bytes, né? Ao invés de mensagens. Então, você não define a quantidade de mensagens, e quando se uma tarefa lê um pipe, ela faz a leitura num pipe, ela não lê uma mensagem, ela lê uma quantidade qualquer de bytes que ela definir. Claro, tem que haver os bytes disponíveis no pipe, né? Mas ela pode ler um ou mais bytes ou palavras que ela desejar. Então essa troca de mensagens não é estruturada, né? Como se fosse um string, um fluxo constante de bytes. E outra diferença básica é que os dados são escritos e são lidos seguindo a política FIFO, né? Então, de forma similar às filas de mensagens, os pipes também têm a lista de espera para escrever e para ler as mensagens, mas essas listas de esperas são filas com a política FIFO, né? First in, first out. Nessa figura é ilustrada a estrutura de um pipe. Basicamente, possui duas filas, uma de espera para escrita e uma fila de espera para leitura de dados, no caso bytes, e algumas variáveis que controlam o estado do pipe, que é o byte count, que armazena o número de bytes armazenados naquele instante no, no pipe, o data buffer, que é justamente a estrutura que armazena os dados no pipe, o buffer size, que é o tamanho máximo do buffer, que armazena dados, o ponteiro, um descritor para a saída, e um ponteiro, um descritor para a entrada do pipe, para a escrita no pipe. Por fim,
apresentarei o último recurso aqui que nós veremos na aula de hoje, que são os Event Registers. Os Event Registers nada mais são do que um grupo de flags binárias pertencentes a uma tarefa. Eles são utilizados para a sinalização da ocorrência de eventos, né? O tamanho do Event Registers depende da implementação. Geralmente são 8, 16 ou 32 bits. E o que cada bit desse bit eventor, qual evento eles simbolizam, isso é em aberto para o desenvolvedor, certo? Não há nenhum significado pré-fixado para cada uma dessas flags, mas eu posso, por exemplo, indicar que a primeira flag aqui vai ser levantada caso chegue um dado, a segunda flag caso ocorra algum problema do conversor AD, a terceira flag para qualquer outra coisa. E o Event Register, ele pertence a uma tarefa, certo? Cada tarefa vai ter seu Event Register e seu conjunto de flags, que poderão ser escritos por outras tarefas ou rotinas de interrupções, mas outras tarefas vão escrever no flags, no Event Register de uma tarefa específica. E essa tarefa, dentro da execução dela, ela pode, em algum momento, verificar o estado dessas flags, de uma ou mais flags, inclusive utilizando operações AND ou OR, e tomar alguma ação com base no estado dessas flags. E quando a tarefa ela checa alguma das flags dela, ela pode checar de forma sem esperar, esperando por tempo determinado, ou esperando com um timeout máximo. Perfeito? Então ela tem uma funcionalidade similar aos sinais, mas uma estrutura até bem mais simples do que os semáforos, na verdade, para sincronização de eventos, de tarefas, né? Sincronização de ocorrência de eventos. Que essa é a principal utilização dos Event Registers e são muito fáceis de ser utilizados. Como eu falei, só para ficar claro, basicamente uma tarefa externa ela pode escrever nesses registradores e a tarefa que possui o registrador ela pode verificar no momento que ela quiser o estado do registrador e tomar alguma ação com base nisso. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa última aula do curso, foi a nossa última aula de introdução aos sistemas operacionais de tempo real. É uma pena que não consigamos colocar em prática esses conhecimentos utilizando um SO de tempo real, mas espero que vocês tenham conseguido pelo menos ter noção dos principais recursos. Acreditem, nessas duas aulas foram apresentados boas partes dos recursos dos SO de tempo real. O que faltaria para a gente mais era fazer exercícios e praticar. E a parte mais complicada de fato é como dividir as tarefas, como configurar as prioridades, como usar esses recursos de comunicação e de sincronismo entre as tarefas. Mas espero que esses conceitos tenham ficado claro para vocês. Muito obrigado.